Paz, queridos, tudo bem? Hoje estou aqui com a ilustre presença do meu irmão, Lucas Cardoso. Aproveitando, eu já pedi para vocês seguir ele nas redes sociais aí. Coloca lá Lucas Cardoso que você vai achar. Depois nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui. Nós estávamos aqui comentando, conversando, né, Lucas? Normal, dia a dia, conversa do dia a dia. E, claro, sempre com a Bíblia. Os nossos assuntos aí sempre tem a palavra de Deus presente. Sempre a Bíblia está aí em evidência. Nós estávamos comentando sobre uma palavra aqui, né? Eclesiastes, capítulo número 3. Vou ler aqui 3, para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu vou ler só o versículo primeiro, e aí depois fica interessante você pegar a Bíblia aí, sentar, estudar um pouquinho, né? E meditar, é claro, porque é importante, né? As pessoas às vezes só lê e simplesmente lê, né? Jesus, ele fala, medita nas escrituras. É meditar, não é só ler, não. É importante. Então vamos lá? Eclesiastes 3, primeiro versículo nos diz assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Isso é uma palavra muito maravilhosa. Gostaria que você, Lucas, comentasse aí um pouquinho o que você acha desse versículo, o que você acha dessa palavra. Deixa aí um conselho aí para essa galera que está esperando algo de Deus ou está ansiosa com alguma coisa. Bom, primeiro, né, Pai do Senhor, irmãos, eu que estou aqui ao lado da ilustre presença do meu irmão William. A gente, quando está junto, é só Bíblia, irmãos. A gente comenta e a gente está aqui comentando e a gente quer passar isso para você. Primeiro, é um pensamento do mais sábio homem que passou nessa terra, Salomão. Ele sabia do que estava falando, porque ele vem passando por esse processo do tempo, ele veio passando cada coisa. E ele está deixando esse conselho para a gente. Há um tempo para todo propósito. Detalhe, a palavra propósito. Há um propósito. O problema está em não saber esperar nada em vão, o tempo, exato. Tudo tem propósito. Saber esperar o tempo desse propósito. Exatamente. Então é óbvio que você tem um propósito. É óbvio que Deus tem propósito na sua vida. Você também tem projetos, você tem sonhos. Mas para tudo tem um tempo. De cada propósito que você tem um tempo. Então, exatamente. Salomão, muito mais do que um pensamento, muito mais do que uma filosofia, ele está deixando um conselho da sua própria experiência de vida. Salomão está deixando para a gente aqui esse conselho aí que está no capítulo 3 de Eclesiastes. E é isso aí. É interessante porque ele falou que nada é em vão. Deus não fez as coisas sem um propósito. Às vezes você pensa, por que eu nasci? Por que eu vi o mundo? Não foi sem um propósito. Deus tem um propósito para com a sua vida. Agora cabe a você saber qual é o propósito de Deus para você. Ou às vezes você mesmo tem um propósito e vai fazendo as coisas aleatoriamente. Cabe você saber, não, eu tenho um propósito, eu defini algo para a minha vida, agora estabelecer alguns parâmetros para que esse propósito se concretize, né? Como ele vai continuando aqui a dizer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Qual é o seu tempo? Em que tempo que você está vivendo? Você tem que saber que às vezes você precisa recuar, né? A palavra do Senhor diz o que? Lembra onde caíste? Volta lá. Apocalipse. Se arrepende. Então às vezes é necessário você fazer uma autorreflexão da sua vida, né? Para ver se você precisa avançar ou se você precisa recuar. Eu particularmente já tive que recuar várias vezes na vida. Nem fala. Porque teve propósito que não estava dando certo. Então eu parei, analisei e falei, não é isso agora. Não é o tempo, ainda não é o tempo de Deus para minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Eu fui pastorear uma igreja uma vez e eu estava muito novo. Aliás, ainda sou novo, né? A gente não tá tão velho assim. O tempo ainda não passou tanto assim. Só a carcaça que não tá muito... Tá bem legal. E aí, queridos, o que acontece? Depois de um certo tempo, eu estava ali quase chegando ali um ano que eu estava dirigindo a igreja e eu fiz uma autorreflexão de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E eu percebi que aquele não era o momento, Lucas, de eu estar ali pastoreando. As pessoas vieram até me perguntar, mas quando eu fui falar que eu ia sair da igreja, eu ia deixar a igreja, um jovem ainda me perguntou, mas você já orou, você já buscou a Deus, você já fez isso? Aí eu falei, mas eu não orei para poder estar aqui. Simplesmente me fizeram o convite, eu aceitei e estou aqui. Então por que para mim sair tem que ser assim, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso, queridos, é que eu fiz uma autorreflexão da minha vida. E vi que aquele não era o momento de pastorear ainda. Estava novo,
não tinha ainda muitas experiências com Deus, estava começando meu ministério, né? E às vezes é isso que você tem que fazer. Faça uma autorreflexão na sua vida. Tá dando errado? Por quê? Será que é o tempo ainda? Ah, é o tempo de casar. Às vezes você tá noivado, tá namorando, já quer fazer as coisas tudo rapidamente. Lá na frente, talvez você vai ter problema por causa disso. Será que é o tempo de casar? Será que é o tempo, né, eu tô trabalhando, eu quero fazer isso. Será que não é o tempo de você ir lá fazer um curso profissionalizante, se profissionalizar para você se ingressar melhor na área de serviço? Qual é o teu propósito? Exato. Tudo Entendeu? Aqui tem um propósito. E tem gente antecipando essas coisas no processo do tempo, porque ela quer o propósito, foca no propósito, mas não entende que para chegar até o propósito tem um caminho chamado tempo, entendeu? Da espera. Então talvez, igual o William comentou, é tempo de abraçar, e quando ele falou, eu logo pensei na nossa geração, porque a nossa geração sofre agora por uma desgraça, eu sempre falo mesmo, uma desgraça, essa ansiedade, essa miséria, essa depressão que tem aí hoje em dia. Talvez é o momento de abraçar agora, só que talvez mesmo você nessa dor não é o momento de abraçar, ou talvez seja, não sei. Só que assim, uma coisa que você tem que aprender é entender cada propósito. É tempo de abraçar, abrace. Já abraçou demais? É hora de deixar um pouquinho e deixar a pessoa aprender. Então a gente está falando o que aqui? De espera, de tempo. Olha, veja, Deus tem um propósito na vida do seu povo, liberta o povo do Egito, só que observou que está escrito em Deuteronômio, capítulo 1, se não me engano, versículo 11, confere aí, que a jornada que eles iam fazer era uma jornada de 11 dias, tempo, 11 dias. Mas você conhece Bíblia, você sabe o tempo que eles passaram no deserto. 40 anos. Poxa, olha o propósito. Às vezes por causa do seu desespero, às vezes por causa do seu momento, a sua ansiedade de querer tanto propósito, você se esquece que todo propósito tem um caminho chamado tempo. Para esse povo, Deus tinha um caminho que é o tempo de 11 dias. Mas o povo focou tanto no processo, no propósito, esqueceu-se de aproveitar o tempo, esqueceu-se nesse tempo, ter um relacionamento com Deus, e aí Deus, querendo o povo, não simplesmente dar ele um propósito, foi que atrasou. Acrescentou os anos. Isso fazendo tardar o propósito, tanto que as coisas que eles tanto queriam. Para que o povo tivesse intimidade com Deus, né? Criasse vínculo, tivesse experiência com Deus, né? Pois bem, você está entendendo isso aqui? Você serve a Deus. Você não é uma pessoa do mundo, você é uma pessoa que aceitou o propósito de Deus. Se aceitou o propósito, tem que entender uma coisa, você tem que aceitar o tempo de Deus também. E o tempo de Deus não é seu tempo. Exatamente. A gente estava comentando aqui, você falou de uma palavra muito interessante, né? Eu queria que você comentasse também. Quando Jesus está no casamento, né? Na festa. Poxa. Quando ele... Comenta aí, quando a mãe dele chega para ele, né? Jesus está numa festa, Jesus está ali, você conhece, sabe que foi o primeiro milagre de Jesus, foi em um casamento. Talvez Deus quer falar com alguém nesse vídeo sobre casamento. Ele falou sobre casamento aqui. E a gente estava comentando sobre essa palavra. Pois bem, Jesus está em um casamento, vai fazer o seu primeiro milagre. Aí a mãe dele chega e fala assim, acabou o vinho. Aí ele fala, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, aleluia. Eu sabia o tempo. Jesus, ele tem propósito. Jesus, ele tem... Aleluia. Eu estou sentindo já a presença de Deus. E tem que nos segurar, senão eu vou dar glória a Deus, aleluia, chorar e falar em línguas aqui, porque Jesus é alguém que entendeu o processo do tempo, entendeu que para chegar no propósito tem que passar pelo tempo, o propósito ele não anda sozinho, não é só claro propósito. Que ele veio fazer muitos milagres, né, Lucas? Sim. Realizar muitas curas, milagres, a gente vê isso na palavra. Sim. Mas aquele ali exatamente não era o momento, né? Pra frente um pouquinho a gente vai ver ele transformou na água e vinho, né? Então Jesus fala assim, não chegou minha hora de fazer o milagre, não chegou minha hora de fazer. Veja, se você for estudar esse texto, você for estudar os costumes deles, como que eles se serviam na mesa, você não está vendo aqui, mas a gente está aqui numa mesa, e ficava todos ao redor da mesa, e ia passando a taça, se tivesse um copo aqui,
Ia passando a taça, aqui, copo. Tomando uma coca. Tava tomando um copo. Eu, se tivesse um copo aqui, tanto copo na minha frente, ia passando para cada um. Então, quando Jesus ele fala não é chegada a minha hora, é porque a taça ainda não tinha chegado nele. Então, não era hora dele fazer nada, não era hora de beber o vinho, não era hora de... Mas Jesus fala, não chegou a minha hora. Mas pela mãe dele pedir, pela mãe dele implorar, pela mãe dele falar com carinho, falar com intimidade, a mãe dele com um jeitinho, sabe? Mãe sabe conquistar, né? Sabe? Aí falou assim, aí ele vai e faz um milagre, você conhece. Então assim, o que a gente está querendo dizer? Jesus era alguém que conhecia o propósito e sabe que propósito não vem sem o processo do tempo, sem a espera. Jesus falou, não é chegado minha hora. Entendeu? Então assim, aprenda a esperar a sua hora. Vai chegar o dia, vai chegar a hora em que Jesus vai entrar, em que Jesus vai fazer, em que Jesus vai libertar, Aleluia. Que Jesus vai batizar, que Jesus vai levantar você no seu ministério, que Jesus vai colocar você para pastorear, vai colocar você para cantar. Vai chegar a hora. Talvez você vê alguém pregando, já viu até o William Pastoriano pregando por aí, homem de agenda cheia. Sim. Talvez você viu e sentiu o desejo de ser igual. Então, calma, espera, não é chegada a sua hora. Mas Deus tem um propósito. Enquanto isso, você vai desfrutando do tempo. Entendeu? E aprendendo nisso, entendeu? Pega assim, tipo, dentro desse propósito do tempo, vai se mantendo em silêncio, observando o que está acontecendo ao seu redor. Isso é um conselho. Isso é um conselho. Seja amigo do silêncio. Não sai abrindo a boca para todo mundo. E aqui agora, não falamos só de ministério, não. Falamos para você que quer casar, para você que quer ter uma casa, um carro. Não sai abrindo o bocão para todo mundo, não. Calma, passa pelo processo do tempo. É interessante esse negócio de você falar, porque Deus, ele conhece o nosso pensamento e a intenção do nosso coração. Mas Satanás, ele não conhece. Nossa, estou me arrepiando com essa palavra. Satanás, ele não conhece. E às vezes você faz um propósito, você tem algo no seu coração, e você sai falando para um, para outro, para um, para outro, para outro, para outro. Sabe o que acontece? Satanás escuta aquilo ali, pega e começa a trabalhar em cima daquilo. Em cima do seu propósito, em cima do seu propósito. E aí criando barreiras, criando lutas, perseguições, né, para que nada aconteça. Quando você fica em silêncio, o que a Bíblia fala? O que Jesus Cristo fala? Pega, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e em segredo fale com Deus. Não é abrir a sua boca e gritar para o mundo, para as pessoas, não, é com Deus. Dava um gole aí. E aí Deus em público, para que as pessoas agora vejam, Deus faz acontecer na sua vida. Isso é o propósito sendo realizado, sendo concretizado, chegando no tempo certo. A gente aprendeu muito com isso, né, Lucas? A gente aprendeu muito com isso. A gente era muito, eu particularmente era muito disso, de ter algo no meu coração e me empolgar e falar e sair gritando e anunciando e tudo dava errado. E aí a gente aprendeu, né, a ter um pouco mais de prudência, a olhar para essa palavra e ver que a gente precisa esperar o propósito de Deus. Não é tudo da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, mas é assim, na hora que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Na hora que Deus quiser realizar, Ele vai realizar. E aí não há ninguém que possa impedir, não há diabo que se levante que não caia por terra. Deus vai chamar um homem na Bíblia. Ele vai se tornar o maior escritor do Novo Testamento. Ele vai se tornar o maior missionário do Novo Testamento. Um cara cheio de graça, cheio de unção, autoridade, fez várias viagens missionárias. Só que quanto tempo você é capaz de esperar por uma promessa, por um propósito? Paulo agora, ele está convertido ao cristianismo, agora ele vai pregar, começa pregando, fica 3 dias ali cego, você sabe, você conhece, aí Deus vai lá, envia o profeta para ele, ele começa a pregar, só que assim, aí Pedrão chega nele e fala assim, agora estão te perseguindo aí, agora você é um de nós, você tá conosco, volta, se esconde, aí desce ele pelo muro lá, coloca ele dentro de um... Eu te pergunto, olha o que Pedro, a igreja falou para Paulo, a gente... Fica aí só mais um tempinho, deixa só a poeira baixar. Parecia que seria rápido, né? Deixa só a poeira da perseguição passar, você agora é um de nós, estão te perseguindo, estão lutando, calma. Se esconde um pouquinho e a promessa é, nós vamos te buscar. Espera o tempo e nós vamos te buscar, já já. Aí eu te pergunto, quanto tempo você suporta esperar? Paulo estava debaixo de uma espera, de uma promessa de que alguém ia buscar ele. 1 mês,
2, três, 3, um ano, 1 ano, 2 2 anos. Quantos anos? 14 anos. Quanto tempo você consegue esperar um propósito, uma promessa se cumprir? Hã? Interessante. Meu Deus do céu. Reforça a Vamos palavra. aprender a esperar o tempo? Porque, veja que Paulo, ele esperou o tempo. E quando veio o que veio. Aí ele se Não encheu. teve para Satanás. Até hoje não tem. Já tentou parar ele de todo jeito, né? As Até pa- prendendo ele, Até mas prendendo. nem preso conseguiu E preso parar. ele falou assim, e quando ele escreve isso aqui que eu vou falar, ele estava preso. Ele fala, tudo eu posso naquele que me... Fortalece. Ele estava preso quando escreve isso. Você fala, é lindo essa frase, é lindo isso e tal, mas o cara estava preso e acreditando no Deus que chamou ele. Porque foi o tempo, 14 anos. Paulo já era um cara estudado, sábio, só que foram 14 anos a mais de preparo. Quando você achar que já está preparado, tome É cuidado. Só o começo. É só o começo. Ainda tem tempo ainda para preparo ainda. Meu filho, aprende a esperar, porque... Vai com E ó, calma. se você espera o tempo de Deus, não o seu, olha o que aconteceu com Paulo, ninguém parou. Ninguém parou. Cheio da graça, autoridade, unção. Nem as prisões conseguiu parar, Nem ele, as porque as cartas prisões. deles até hoje chegou até nós, até Tá quantos anos, né, que isso vem prevalecendo. A palavra de Paulo, a palavra no caso de Deus, mas através da vida de A Paulo, sabedoria, a graça. chegou sobre até nós, né, aqui. Então, querido, quando você... tudo. Isso de Paulo é lindo é demais. lindo demais, quando você saber fazer isso aqui, ó, esperar o tempo de Deus na sua vida e entender o propósito que ele tem para você. 14 anos. 14 anos. Isso que é pouco. Rapaz, tem gente que tá aí chorando há uma semana, 2 para, semanas, né? achando que já tá... Deus já tá tardando demais, né? Ai, Tá gritando o Deus. Salmo 70, né? Ó, Apressa-te, Deus. Senhor, e me Tá responder. aí chorando por um mês de desemprego. Calma, filho. Calma. Calma, vai. Tá Tenha aí. paciência. Deus vai fazer, calma. A palavra de Deus ele fala assim, ó, até os passarinhos que não plantam, não cegam, não colhem, eu os alimento. Quanto mais a Imagina vocês, você acha que ele vai te que abandonar, são vai te meus deixar? filhos. Não, meu, cara, Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, ele não vai te abandonar, não vai te Jamais. deixar. E ele tem o melhor pra você. Vocês, vou profetizar e eu vou receber já pra mim já. Eu tomo posse. Antes de falar pra você, eu já tomei Eu posse. sou o primeiro. Porque, também. se você esperar o tempo de Deus, você vai colher e ter do melhor dessa terra. Eu creio. Porque Deus, quando faz, ele faz perfeito. Perfeito. Aquele que começou a boa obra, querido, é fiel Aleluia. para aperfeiçoar. Só espera, tenha calma. Tá bom, queridos? É Deus isso, essa abençoe. palava que a gente queria compartilhar com vocês aqui Você hoje. acha que, a gente... você acha que esse assunto vai terminar? Vai nada, a gente Sabe, vai lá até onde- o fim da semana agora. Tá bom, queridos? Deus em Cristo te abençoe. Ó, se puder, ajuda a gente aí no nosso canal. Tá bom? Segue aí as páginas aí. Instagram, quer passar aí pra Ó, galera? meu Instagram é lfc.cardoso. Tá lá, eu com a Bíblia lá, porque a gente ama a Bíblia. Isso é bom, Na né? foto do perfil, o Facebook Lucas Cardoso. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram, eu tenho uma página minha no Instagram, né? Que é Falando Biblicamente Oficial. Tem o William Cardoso, que é o meu perfil mesmo, né? No YouTube também é a mesma coisa. William Cardoso e a página Falando Biblicamente. O meu canal aí no YouTube é Falando Biblicamente também, tá bom? Acredito que uma dessas plataformas aí você vai estar vendo esse vídeo. Eu acredito que Deus estará abençoando grandemente a sua vida. E tá vai bom? ter mais vídeos depois, hein? Vai ter mais Aguarde. conectos, né? Tem mais vídeo por aí. Aqui tá bom? foi agora do nada, a gente fez, mas a gente promete que a produção vai ser melhor, vai ser... Enquanto isso, você vai curtindo, se alimentando, porque a palavra é de Deus. E ela te dá força, E ó, coragem, às vezes fé. você tem algum amigo aí que não tá sabendo esperar o tempo, compartilha esse vídeo com ele, tá bom? Para que ele possa ver, entender a palavra de Deus, entender que às vezes precisa esperar o tempo do propósito. Tá bom, queridos? Fiquem na paz do nosso Senhor Senhor. Jesus e até o próximo. A gente se vê por aí em algum lugar, tá bom? Amém. Deus abençoe.